Shalom, eu aqui de novo para a gente continuar a leitura de 2 Coríntios. Deus seja louvado. Aleluia. Gente, a melhor coisa que tem que fazer na vida de um crente é a obra de Deus, o dom que Deus der. Mas tem que ter a palavra, tem que ter o evangelho, que é as boas novas. As boas novas é o evangelho. Se as pessoas não estão pregando o evangelho, elas não estão pregando boas novas. Ok? Que o Senhor nos abençoe nas boas novas do evangelho. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que estar com as boas novas do evangelho junto. Ok? Afinal de contas, nós somos cristãos. Aleluia. Ontem eu li sobre a glória anterior, que era a glória anterior a Cristo, ok? Aqui fala no 2 Coríntios 3, no versículo 9, fala assim: porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, ok? A tradução colocou assim, gente, ministério da condenação. Como assim o ministério da condenação? Que era um ministério, ó, se tu fazer isso, você vai morrer. Se tu fazer isso, você vai morrer. Ok? E não demorava muito, não. Hoje, pela graça de Cristo, o Senhor está tendo paciência com a humanidade. Tem muita gente que não está entendendo o que está acontecendo no mundo. Não abusa, não. Porque o que está acontecendo é a paciência de Deus com a humanidade. Ok? Porque se o ministério da condenação teve glória em muito maior proporção, será glorioso o ministério da justiça. Então, o ministério da justiça é o ministério de Cristo Jesus, que é a justiça de Deus. Mas como assim justiça de Deus? Você lembra que lá por causa de Adão e Eva ter desobedecido a Deus, eles receberam a condenação. E Deus deu seu filho para nos resgatar de volta. Porque nós somos a continuação de Adão e Eva. Cada um de nós somos continuação de Adão e Eva, ok? E a justiça de Deus se faz em Jesus de Nazaré. Eu quero estar nessa justiça de Deus, Jesus de Nazaré. Versículo 10. Pois neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual. Pois neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Ok? Hoje em dia, as pessoas estão abandonando o evangelho. Elas acham que tem coisa melhor que o evangelho, estão abandonando. Elas estão abandonando o evangelho pela graça. Deixa eu parar aqui com esse celular que eu estou mexendo muito. As pessoas hoje em dia elas estão abandonando o evangelho pela graça e tá querendo seguir religião, achando que seguindo religião elas vão ser salvas, ok? Pois neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. A glória atual ali era aquilo que o Senhor Jesus tinha feito. O apóstolo Paulo, ele estava pregando já após o Senhor Jesus ter morrido e ressuscitado. Ok? E enviado o Santo Espírito para fazer a obra conosco. Aleluia! É uma glória maior, não é por causa de nós, não é por causa de nós, gente. Quem somos nós? Se Deus tivesse misericórdia de nós, se Deus não tivesse misericórdia de mim, nem aqui estaria falando com vocês. Não é por causa de nós. A glória de Cristo é por causa dele. Ele que pagou o preço por nós. Porque se o que estava desaparecendo teve sua glória,
muito mais glória tem o que é permanente. A glória de Moisés, quando ele ia no monte falar com Deus e voltava, era uma glória passageira. Okay? Mas a glória... Ai, deixa eu ver. Eu estou numa praça que às vezes passa gente. Era uma glória passageira. Quando Moisés ia lá no monte, falava com Deus, voltava com o rosto brilhando, mas era uma glória que passava. Mas a glória com o Espírito Santo, ela é permanente. Santo Espírito, me ajuda. Eu quero andar na glória permanente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Okay? Aqui está fazendo uma comparação entre o chamado Velho Testamento, ou pode ser a Velha Aliança com Moisés, que era feito com sangue de animais. Aqui está fazendo a comparação com a Nova Aliança, que é feita com Cristo Jesus, o Filho de Deus, com o sangue dele. Ok? E aqui está falando, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Então, como Moisés, ele recebia aquela glória e depois ela desaparecia, o que ele fazia? Ele se cobria com o véu quando descia do monte, para o povo não ficar com curiosidade, olhando, cadê? Ele ainda está com a glória? Cadê a glória? Já saiu? Então ele se cobria, ok? Mas aqui fala, mas a mente dele se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da Antiga Aliança ou do Velho Testamento, ok? Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido, ok? Então tem pessoas que elas estão com véu, elas não entendem a salvação pela graça, elas não entendem a pessoa do Espírito Santo, elas estão com véu. Você explica e a pessoa não entende, mas isso está tanto no meio dos judeus como no meio dos gentios. Na igreja tem gente que está com véu, que não está enxergando, que não está entendendo. Então, você quer enxergar? Começa a ler a Nova Aliança, começa a ler os Evangelhos, os Cristo Apostólicos, que pede, Senhor, me ajuda que eu enxergue. Tira o véu. Eu quero que o véu que tiver ainda em mim, eu quero que saia. Porque eu quero amar cada vez mais essa palavra. O Evangelho da salvação. Ok? Vamos lá. Mas a mente dele se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da Antiga Aliança, do Velho Testamento. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Tem que se converter a Jesus de Nazaré, gente. Tem que seguir ele. Tem que abandonar o pensamento velho. As pessoas elas ficam presas no velho pensamento. Tem que ir para Cristo. Tem que amar Jesus, amar o Evangelho, para tirar o véu. Senão a pessoa vai ficar sempre com véu. O versículo 15. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Gente, esse texto explica tão bem, tão bem, tão bem. Que não precisa de chave bíblica. Não precisa de dicionário bíblico. Isso aqui já está explicando tão bem, tão bem. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito.
E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Ok? Então, o apóstolo Paulo, o Senhor Jesus apareceu em espírito para o apóstolo Paulo. O Senhor Jesus arrebatou o apóstolo Paulo nas regiões celestiais. Paulo conhecia o mundo espiritual. Não sai por aí achando que muitos líderes religiosos de hoje é como o apóstolo Paulo, que não chega nem perto do apóstolo Paulo. Ok? Por quê? Que eles são inferiores, não é questão de ser inferior como pessoa, mas não ter a mesma dedicação que o apóstolo Paulo tinha, o mesmo amor pelo Evangelho e por Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele tinha um amor pelo Evangelho, um amor por Cristo Jesus muito grande, grande. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Ô Senhor, vem conosco, livrai-nos do mal, livrai-nos do engano. Ok? Aleluia. Então, o apóstolo Paulo, ele conhecia a glória de Cristo e ele dizia: e todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é Espírito. Então, nós precisamos estar com o Espírito de Cristo em nós. Nós precisamos estar com o Espírito de Cristo em nós. Ok? E que possamos viver essa glória. Para a honra e glória do nome de Jesus. Então é isso, gente. Eu vou deixar vocês por aqui. É poucos versículos hoje para ler. Que é 2 Coríntios 3, a segunda parte. Que o Senhor nos abençoe e que possamos viver essa glória. Ok? A glória de Cristo em nós. Amém. Shalom. Glória a Deus. Aleluia.